como uma boa professora de história, presidente, eu tenho tido em todas as minhas sessões sempre a mesma prática de cumprimentá-lo e, em seu nome, cumprimentar todos os presentes. Digo como professora de história porque eu sigo uma regra da lenda de Rei Arthur, eu não sei se alguns aqui conhecem, onde ele, enquanto comandante do exército romano, mesmo sendo o comandante primor, sendo o primeiro comandante, ele sempre se sentou à mesa redonda com todos os seus soldados, como uma forma de nunca se identificar como superior a qualquer outra pessoa, né? Então, por isso que eu nunca mencionei ninguém presente nessa casa, em especial justamente como um tratamento de todos iguais. Mas essa noite eu tenho que ser diferente, né? Porque nós temos presenças ilustres aqui, dos nossos vizinhos da cidade de Paraíso das Águas. Então, eu gostaria muito de cumprimentar o prefeito Ivan da Cruz Pereira, o nosso prefeito Ivan Xixi, e cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em nome do presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Anísio Sobrinho. Nossa, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. No meu pronunciamento de hoje, eu gostaria de me retratar em relação ao prefeito do Paraíso das Águas, Ivan Xixi, que eu participei do plebiscito na época da emancipação, né, do Paraíso das Águas. Eu era mesária na sala de votação, e eu me lembro muito bem, quando o plebiscito acabou e o resultado foi colocado, das palavras do atual prefeito do Paraíso das Águas, Ivan Xixi, que na época era vereador. Professora Tânia Francini, quando colocarmos aquela cidade para funcionar enquanto cidade, vamos precisar da sua pessoa. Eu nunca me esqueci disso, porque eu fiquei muito honrada e me senti uma pessoa extremamente valorizada pelas suas palavras naquela época. Esse ano, estou concomitante ao seu poder, né, porque eu participei do pleito eleitoral, venci as eleições e estou aqui na cidade de Chapadão do Sul, onde eu criei raízes já há 15 anos. Mas eu tenho por Paraíso das Águas um imenso carinho, por ter trabalhado lá como professora, ter feito parte daquela sociedade onde eu criei laços muito fortes de amizade com muitas pessoas ali. E foi lá onde eu conheci, né, o meu esposo e criei a minha família, né, e hoje eu estou aqui. Então, eu não me esqueci, tá, desse convite naquela época, e eu me senti muito honrada, muito feliz, e se não fosse vereadora aqui hoje, com certeza, se o senhor lembrasse disso, eu não hesitaria em ir lá para ajudá-lo na administração da cidade. Tá? Eu gostaria de fazer um discurso diferente aqui hoje, inclusive me aproveitando das suas palavras, prefeito Xixi. Nós percebemos que o Brasil hoje é um país dividido em dois tipos de governo. Eu falo isso com autoridade porque eu sou professora de história, trabalho muito com política e economia com os meus alunos do ensino médio. E sou uma estudiosa no assunto porque eu adoro política e economia. Nós somos hoje um país dividido em dois poderes, em dois tipos de governos. Aquele governo que realmente se preocupa com o bem-estar da população, se preocupa realmente com o coletivo, porque percebe que só vai crescer enquanto sociedade se tiver realmente uma educação, instrução, e se houver um governo que faça com que essa sociedade cresça, não de uma forma igualitária, porque isso é impossível, mas pelo menos bastante próximo a isso. E é esse tipo de governo que faz várias leis, projetos, e trabalha muito para que a sociedade realmente dê certo. Que é esse governo que faz o Estatuto do Idoso, que faz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz o Estatuto da Juventude, que promove uma série de programas para que realmente essa questão da desigualdade social seja cada vez mais amenizada, porque senão nós vamos viver num país de barbárie. Esse é um tipo de governo que o país vive. O outro tipo de governo que o Brasil vive é aquele governo que faz de tudo para que esse primeiro não dê certo. Eu acho que, né, fica bem claro nessa situação, quando a gente percebe realmente a maneira como o Brasil vem caminhando. Tá? Eu gostaria, inclusive, aqui de colocar um pensamento que eu ouvi uma vez um aluno meu me contar, que dizia a respeito de um ditado popular americano, onde um velho índio contava uma história,
para o seu neto, e ele dizia o seguinte: cada um de nós, seres humanos, temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo bom e um lobo mau. E eles ficam em guerra interna o tempo todo. E aí o neto desse velho índio pergunta: mas, vô, qual dos 2 lobos ganha essa guerra, ganha a batalha? E o velho índio responde: aquele em que mais é alimentado. Então, eu acho que cabe a nós aqui, enquanto sociedade sul-chapadense, que pertence a esse Brasil imenso e que vive esses 2 tipos de governo, que tipo de governo nós, sociedade, realmente estamos alimentando. E, mediante as suas palavras aqui nessa tribuna, né, eu percebo a que tipo de governo realmente você vai fazer ao Paraíso das Águas. Se me permite chamar de você, uma vez que você é mais novo do que eu. Tá bom? Eu gostaria também de estar aqui reforçando a questão do projeto de decreto legislativo, né, que cria e institui o dia comemorativo do Dia Internacional da Mulher no mês de março, enquanto sessão solene, senhor presidente. Por que isso? Eu não quero ser aqui feminista, porque eu reconheço que eu não conseguiria cortar uma árvore com um machado. Eu dependeria da força, realmente, de um homem para fazer isso. Assim como eu também admito que não existiria formas de um homem gerar um filho, porque não faz parte realmente da natureza do homem isso. Mas eu reconheço aqui que, mesmo não sendo feminista, mas querendo reforçar essa questão do decreto de lei a respeito do Dia Internacional da Mulher ser todo ano, né, a partir do ano que vem, ser lembrado por essa casa como uma forma realmente de reflexão a respeito de tudo aquilo que a mulher ainda vem vivendo. O que ela vive? Ela vive um salário mais baixo do que o homem, muitas vezes fazendo a mesma função e trabalhando as mesmas horas. Ela ainda é vítima de violência e ela ainda é discriminada por ser mãe, no que diz respeito, muitas vezes, ao emprego. Então, como nós vivemos ainda essa desigualdade social, o que é que eu, enquanto professora, lá em escola pública, dando aula para crianças e adolescentes, percebo e sinto na pele? Tenho certeza que o senhor também, por ser professor, inclusive a nossa vereadora Sônia Maran, que também é professora. Nós sentimos que uma mulher, quando ela sofre violência, os seus filhos lá na escola refletem essa violência em nós, professores, e nos seus colegas de sala de aula. E se nós não discutirmos e não trouxermos essa questão à tona, para que realmente ela seja amenizada, embora eu não vou ser utópica de achar que um dia ela possa ser solucionada, mas pelo menos amenizada, e a população está discutindo a respeito disso, e das leis realmente serem cumpridas em relação a essa questão, eu vou esperar o quê de uma sociedade de crianças que tem esse reflexo na sala de aula? Eu vou esperar que sejam adultos realmente felizes e competentes? 90% do que nós sabemos, inclusive são palavras do nosso juiz de direito aqui em nossa comarca, o doutor Anderson, que 90% das pessoas que estão nas penitenciárias, elas vêm de lares desestruturados. 90%. E eu vivo numa cidade pequena em que eu gostaria que fosse justamente o oposto, que 90% da sociedade viesse de lares estruturados. Porque eu tenho filhos e a desestrutura da sociedade reflete na questão da violência e da mercê dos meus filhos a essa sociedade. Da minha integridade física também, enquanto pessoa, à mercê dessa questão social. Então, eu não estou aqui hoje para dizer palavras bonitas em que, de repente, a sociedade gostaria de ouvir, porque eu não estou preocupada com a minha reeleição. Muito pelo contrário. O discurso que eu fiz com os meus eleitores sempre foi o de que eu gostaria de mostrar que nós somos capazes de fazer uma política diferente, porque não é porque as coisas são assim que elas têm que ser assim. Então, por isso que eu estou aqui hoje reforçando essa questão da violência social que nós ainda temos no nosso meio, com esse decreto legislativo do Dia Internacional da Mulher. Faço a reintegração da indicação feita pelo vereador Guerínio Périos em 2009, onde ele faz a indicação do Poder Executivo da instalação da delegacia especializada ao atendimento à mulher, uma vez que na lei não diz que tem que ter um número de habitantes para que essa delegacia seja instalada, desde que haja realmente necessidade, e reafirma a necessidade também
da instalação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, aqui em nosso município. Gostaria também, já finalizando essa minha fala, agradecer ao Centro Socioeducativo pelo chá, pelo café colonial que foi oferecido. Não pude estar presente porque eu estava em viagem, mas agradeço a minha deputada do meu partido, do PTB, Mara Caseiro, que esteve presente e que principalmente destinou àquela entidade R$25 mil para que seja feito compras de material, até mesmo a construção da quadra, se assim for necessário e for concluído. Gostaria também de falar a respeito do que apresentou a minha colega vereadora Rosemary sobre a manutenção dos ônibus. Na primeira semana de aula, eu estive conversando com a secretária Weiner a respeito de vários assuntos, e a manutenção dos ônibus, inclusive, foi uma questão que ela mesma tocou, sem nem mesmo eu ter mencionado a ela. Que, inclusive, existia um ônibus com janelas, sem janelas, onde os motoristas estavam levando as crianças naqueles ônibus sem janela. Quando ela ficou sabendo daquilo, ela ficou apavorada, porque, afinal de contas, uma criança poderia cair daquela janela enquanto o ônibus estivesse em movimento. É o resultado de uma administração anterior, do qual nós herdamos esse sucateamento desses ônibus, e do qual a secretária estava realmente extremamente preocupada de como resolver esse assunto, uma vez que nós estávamos no início de uma outra administração e não tínhamos como manter a manutenção desses ônibus realmente de uma forma adequada e do jeito que deveria. Mas eu acho que é salutar esse seu reforço, porque, afinal de contas, nós já estamos há mais de um mês de aula e nós realmente precisamos que esses ônibus estejam seguros para os nossos alunos. Então, eu deixo aqui salutar a sua reivindicação, a sua indicação em relação à manutenção dos ônibus. Sou solidária a ela. Gostaria, então, de agradecer a todos os presentes. Continuo aqui sempre convidando todo mundo para que estejam sempre aqui, que realmente observem os seus vereadores, os vereadores dos quais a população votou. Eu sei que muitos vereadores dos quais a população votou não estão aqui hoje presentes, mas se identifiquem com aqueles em que vocês acham que possam melhor representá-los, nos acompanhem, nos cobrem, afinal de contas, nós somos funcionários do povo. Estamos aqui para isso. Muito obrigada e boa noite a todos.